Olá, bom dia, ouvintes do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele e falo diretamente da Bahia. E hoje eu trouxe um texto de um livro que me inspirou muito no final do ano. Eu li ele em dezembro, antes do Natal, e ele foi muito terapêutico para mim. Foi assim, eu não conseguia parar de ler as crônicas. O nome do livro é Vida em Crônicas, da Carla Lopes. É uma escritora aqui de Ceabra, no interior da Bahia. Incrível! Conheci ela nas feiras de agroecologia e comprei o livro, adquiri o livro e nunca tinha parado para ler. Pois quando foi o fim do ano, eu comecei a ler as crônicas, tive tempo, né? No recesso de Natal, e não consegui parar. E eu espero que vocês gostem. E talvez eu traga um outro texto dela até o final do ano, porque esse livro foi maravilhoso, incrível. Quase todas as crônicas foram muito... me tocaram profundamente, né? E eu chorei, eu ri, foi incrível. E o texto que eu trago hoje se chama Habitante Indesejado. Vamos lá? Começara a criá-lo muito nova, quando ainda suspirava paixonites adolescentes. Talvez justamente para preencher algum vazio, do qual não sabia da existência. Ganhou certo apreço e estima, belo bicho. O alimentava escondido, ninguém sabia da sua existência. Ele se sentia envergonhado por cativar um ser de origem e intenções tão duvidosas. O tempo passava e ela ainda o mantinha em sigilo, apesar da criatura ir crescendo, à medida que era alimentado por toda a variedade de alimentos não saudáveis que eram dispostos a seu bel prazer. A fase adulta chegou, e com ela a necessidade constante de se apoiar em alguém fazia com que a pobre se apegasse ainda mais à criatura, mesmo que ela já não parecesse tão amiga e confidente, zelosa como outrora. Ao contrário, havia se transformado em um ser cruel, sádico e dominador. Enfim, era mais forte do que ela. Estava presa àquela relação sufocante, abusiva e sem saída. O bichinho inocente e frágil da adolescência se tornara um grande monstro, forte e autoritário. Por mais que ela tentasse se libertar daquela situação, não tinha força suficiente para romper as amarras que ela permitira criar. Foi tentando buscar ajuda, mas nunca havia. Nessas tentativas, a coragem suficiente para falar abertamente tudo o que acontecia. Ao perceber que ela tentava se esvair da relação, ele recuava, maquiavélico, deixando-a respirar aliviada por alguns dias, fazendo acreditar que estaria enfim liberta. Doce ilusão. Do nada ele surgia sem a menor explicação, trazendo consigo todo o peso da sua negatividade. Ali, na cama, totalmente encolhida, ela tapava os ouvidos numa tentativa frustrada de não ouvir. Em vão. Com aquela voz autoritária e firme, nem precisava gritar para ser ouvido. A voz da criatura era mais forte que os soluços que provinham de um choro rasgado. A mulher cantarolava, orava, tentava se apegar a qualquer outra coisa que a tirasse daquele suplício, mas nem assim o bicho a deixava em paz. Ignorá-lo não surtia efeito. Ligava a TV, o computador, folheava um livro, mas absolutamente nada o repelia ou fazia perceber não ser bem-vindo ali. Os dias passavam e ele sumia. Ela respirava aliviada novamente. Dessa vez ele sumira por alguns meses. E ela, mesmo numa fase de incontáveis problemas, se via gozando de uma felicidade que talvez nunca houvesse gozado. Nem os percalços vindo de todos os lados tiravam seu sorriso e a leveza de viver.
Por incrível que pareça, ela até havia se esquecido do famigerado monstro, criado por ela mesma. Talvez tivesse morrido num desses sumiços repentinos. Ou quem sabe, encontrara outra dona mais disposta a alimentá-lo. Tudo parecia correr muito bem, até o dia que ele reapareceu. Todos os incômodos provenientes de sua presença surgiram junto com ele. Seu estômago doía, suas entranhas pareciam se rasgar. Ela não conseguia sequer disfarçar o temor que a afligia com o aparecimento repentino. Mesmo sem perceber, ela o havia alimentado novamente. Era isso então. Ele só aparecia quando ela inconscientemente saciava sua fome. E seus alimentos eram sempre os piores. Medos, incertezas, baixa autoestima, raiva, tristezas, arrependimentos, invejas, inferiorização. Ele, que fora gerado e crescera dentro de si mesma, se alimentava de suas fraquezas. O porquê vinha sempre assim mesmo, separado com seu tom inquisidor. Nunca aparecia em sua versão consoladora de porquê. O porquê estava mais forte, maior, e já não ocupava apenas uma parte do seu corpo. Ele já o dominava quase completamente. Mas um pouco e ele seria maior que ela. E era nesse momento que ela explodiria, para que ele finalmente se tornasse vitorioso. Nunca foi uma amizade, sempre foi um jogo, uma luta. E ele colecionava inúmeras batalhas vencidas. A água quente do chuveiro caía sobre suas costas e faziam por alguns instantes sentir algum prazer. Teve a ideia de tentar conclamar o porquê, assim juntinho, para que ajudasse a lutar contra o monstro. E pela primeira vez ela venceu uma batalha. A guerra começou a ganhar um novo rumo. Cada indagação feita pelo monstro na tentativa de humilhá-la era respondida avidamente por outra versão, mostrando que havia sim um motivo para cada experiência vivida por ela. A mulher não fazia a menor ideia de quanto tempo ficaria ali naquela batalha, mas nem suas lágrimas misturadas à água quente do chuveiro conseguiram camuflar o sorriso de prazer de sua primeira vitória contra o monstro. Agora ela alimentava o porquê, com tudo que sempre descartara: inteligência, beleza, poder, atitude, conquistas. O monstro ainda aparecia, sedento, mas antes que ele se inclinasse em sua fraqueza e ela pudesse alimentá-lo, seu novo bichinho aparecia e com um simples toque de carinho o expulsava para a escuridão onde ele habitava e de onde volta e meia sairá. Ai, gente, esse texto, ele mexeu muito comigo, né? Porque a princípio a gente não compreende que monstro é esse, né? E depois a gente vai compreendendo que esse monstro é um monstro que ajuda a gente a nos sabotar, né? E a nos colocar para baixo, enquanto mulheres. As culpabilidades, as incertezas, as inseguranças. Principalmente quando a gente tem uma educação que ensina a gente a ter que ser perfeita, a ter que ser melhor, a ter que dar conta de tudo. E às vezes a gente não dá conta de tudo. E aí, de vez em quando, vem esse monstrinho, né? Vai falar, mas poxa. E eu me identifiquei muito com esse texto porque eu tive que aprender com a terapia a me livrar dos meus monstros, dos vários monstros, né? Que existem, que rondam a vida da gente, tentando nos sabotar, tentando nos colocar para baixo. Monstros esses criados pela gente. O bom desse texto é que ele fala que os monstros são criados pela gente. E eu consegui aprender, né, no processo terapêutico, que esses monstros foram criados por mim mesma. Alguns foram incutidos, né, em mim como premissas verdadeiras, como verdades, né, absolutas.
na minha vida, na minha criação, e outros foram criados e construídos por mim mesma, né, no meu processo de crescimento, né, e deixando a adolescência, indo por um caminho mais maduro, e aí você vai aprendendo o quanto dói, o quanto cansa essa luta com nossos monstros, né? E o quanto que a gente acaba adoecendo, o quanto que muitas mulheres, homens também, né, acabam adoecendo por ter que travar essa luta todos os dias com os nossos monstros. E isso cansa e isso machuca, isso fere. Às vezes essas lutas deixam marcas, né? Deixam cicatrizes. A gente perde muita coisa, a gente perde muito sangue e a gente deixa de viver, a gente deixa de aproveitar muitas coisas e nem sempre as perdas são cicatrizes né, físicas. Às vezes são cicatrizes emocionais, são perdas, momentos que a gente deixa de passar, de aproveitar, pessoas que a gente deixa de conviver, de viver por medo, por insegurança, sabe? E eu falo isso aqui para vocês e vou me sentindo mexida de novo, novamente, porque mesmo me tratando né, por muito tempo, por muitos anos, eu ainda tenho muitas feridas, tenho muitas cicatrizes. E eu nem sei se algumas delas vão chegar a ser curadas, vão chegar a ser tapadas, né, durante a minha vida, a minha existência. Mas ainda existe, né, alguns monstros, ainda convivo com alguns monstros, como no texto, e alguns deles eu faço como autora, como a Carla, vou colocando, né, expulsando, tentando expulsar. E vai, eu tô vivendo a minha vida. Volte para onde você veio e me deixa viver minha vida. E eu tô nessa fase, assim, de querer viver, de querer aproveitar, principalmente as pessoas da minha família, enquanto elas ainda têm vida e saúde, aproveitar melhor também o meu trabalho, enquanto eu tenho vida e saúde, e deixar os problemas dos outros, que cada um cuide dos seus monstros, e não absorver também ainda os monstros alheios, e tentar viver, né? Tentar celebrar a minha existência, ser grata por essa existência, por ser a mulher que eu sou, por ser a mulher que eu me transformei, por ser a pessoa que eu sou, sem soberba, sem arrogância, com muita humildade, mas louvar, né? Agradecer por ser esse ser que é vivo, que existe, que tem um propósito na minha vida e tem um propósito na vida de várias outras pessoas. Então é isso. Eu tenho muitas coisas, eu teria muitas coisas para falar sobre esse texto, mas esse episódio está ficando muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu finalizo esse episódio aqui muito emocionada e muito grata por essa autora ter aberto, ter escrito, ter se exposto. Pedi autorização a ela para ler, né, para gravar esse texto dela, e ela ficou muito honrada. E quando na verdade sou eu que fico muito honrada de ter lido, né, as intimidades dela, as crônicas pessoais da vida dela, né? E parabenizo ela por ter sido uma mulher corajosa, de ter se exposto e de ter colocado, né, no papel todos os seus sentimentos. E finalizo esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei muito desse texto. E é isso. O que é que vocês acharam desse texto? Comenta aqui no YouTube, no Instagram. Faz um comentário lá na postagem desse episódio. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Deixo para todos vocês um meu grande abraço afetuoso. Bye, bye.